Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse final de semana acontece a disputa da última rodada do Campeonato Paulista. E três equipes chegam nela lutando contra o fantasma do rebaixamento, mas apenas uma vai escapar da queda para a Série A2. Os times que estão aí com a corda no pescoço são Guarani, Ituano e Santo André. O detalhe é que os três vão decidir a sua sorte jogando em casa. E nesse vídeo aqui eu passo para vocês o que cada equipe precisa fazer e o que precisa acontecer para elas não abraçarem aí o fantasma do rebaixamento. Vamos começar falando do time que está numa situação menos pior, vamos dizer assim. Vamos falar do Guarani. O Guarani, que é o 14º colocado na classificação geral, tem 7 pontos, uma vitória e menos 5 gols de saldo. Se atentem para esse detalhe, ele tem menos 5 gols de saldo. E o que o Bugre precisa fazer para escapar do rebaixamento? E ele precisa vencer. Se o Guarani vencer o Bragantino, já escapa do rebaixamento e nem precisa fazer contas, né? Então, esse é o objetivo do Guarani. Se vencer, escapa do rebaixamento e condena Ituano e Santo André a jogarem a Série A2. Mas e se o Bugre empatar? O que acontece se houver um empate entre Guarani e Bragantino? Aí, o Ituano não poderá vencer o São Paulo em Itu e o Santo André não poderá vencer a Ponte Preta por diferença de 5 gols ou mais, né? Então, essa é a conta aí do Guarani ser empatado. O Ituano não pode vencer o São Paulo e o Santo André não pode aí golear a Ponte Preta por 5 gols ou mais. Agora, e se o Guarani perder? O que acontece se o Guarani perder? Aí, o Ituano terá que, no máximo, empatar com o São Paulo, empatar ou perder com o São Paulo, e o Santo André não poderá vencer a Ponte Preta, ou seja, o Guarani aí já fica na mão da Ponte Preta. Agora, se acontecer uma goleada histórica, né, algo hipotético, acontecer do Guarani for derrotado pelo Massa Bruta por 9 ou mais gols de diferença, aí o Ituano não poderia vencer, teria que perder para o São Paulo. O Ituano teria que perder para o São Paulo. Por quê? Porque se o Ituano empatasse com o São Paulo, com o Guarani tomando essa goleada histórica, aí o Ituano, mesmo com empate, ultrapassaria o Guarani no saldo de gols, né? Mas, como eu falei, é uma situação hipotética, né? Mas como há essa pequeníssima possibilidade, né? Ainda há essa possibilidade matemática, eu estou trazendo o registro aqui. Mas basicamente, se o Guarani perder, aí ele tem que torcer para o Ituano não ganhar do São Paulo e também para o Santo André não ganhar da Ponte Preta. Essa é a conta do Guarani. Agora vamos falar do Ituano. Qual que é a situação do Ituano na tabela de classificação? O Ituano é o 15º colocado na classificação geral com 6 pontos, uma vitória e menos 13 gols de saldo. E o que o Ituano precisa para se livrar do rebaixamento? O Ituano ele precisa vencer o São Paulo que está brigando por classificação, e torcer para que o Guarani empate ou perca para o Bragantino. E aí ele se livra, né? Independente do que aconteça lá no jogo entre Santo André e Ponte Preta. Então, se o Ituano vencer o São Paulo e o Guarani não vencer o Bragantino, o Ituano se livra aí do rebaixamento. Agora, empatar, aí entra naquela situação hipotética. Ele só escapa se o Guarani levar uma goleada de 9 ou mais gols para o Bragantino e o Santo André não poderá vencer a Ponte Preta. Então esse é o caso aí, se o Ituano empatar com o São Paulo. Se ele empatar, ele vai ter que torcer para o Massa Bruta aí, tá com o ataque inspirado, meter 9 gols lá em Campinas, para ainda ter chance de escapar do rebaixamento. Agora, se perder, né? Se perder, o Ituano estará rebaixado aí, após 2 décadas na primeira divisão, e curiosamente, 10 anos depois de ter conquistado aí o título do Campeonato Paulista, né? Uma tristeza aí pro Ituano. O Ituano, de fato, aí fez uma campanha muito ruim nessa Série A1 do Campeonato Paulista, apenas uma vitória, foi aquela vitória contra o Corinthians lá no comecinho, depois não venceu mais, e agora está aí com a corda no pescoço. E por fim, vamos falar do Santo André, o que o Santo André precisa fazer, e mais do que isso, o que precisa acontecer para o Ramalhão escapar da Série A2. Bom, a situação do Santo André é a seguinte, ele é o último colocado na classificação geral, tem apenas 5 pontos, não venceu e tem menos 10 gols de saldo. E o que o Santo André precisa para escapar do rebaixamento? Ele precisa vencer a Ponte Preta e torcer por derrota do Guarani ou empate ou derrota do Ituano para o São Paulo, né? Derrota do Guarani para o Bragantino, empate ou derrota do Ituano para o São Paulo. Se o Guarani empatar o jogo lá contra o Bragantino, ele terá que vencer a Macaca por 5 ou mais gols de diferença para tirar a desvantagem do saldo e ainda torcer também por um tropeço do Ituano.
Agora, se ele empatar, tá rebaixado, tá, volta para a Série A2. E se ele perder, a mesma coisa, tá condenado aí a jogar a Série A2 de 2025. Então essa é a situação do Santo André. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né? Espero que eu tenha sido claro aí nas informações para vocês. Deixa aqui nos comentários para vocês quem são aí o favorito, né? Quem é o favorito para escapar do rebaixamento, né? Quem desses três você acha que vai escapar do rebaixamento? E deixa aqui nos comentários também aí qual foi para vocês a decepção nesse Campeonato Paulista. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!